Olá pessoal, vamos dar continuidade na leitura de Meditações de Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio. Pensaram um pouquinho sobre algo que me prejudica? Prejudica o todo? Por exemplo, você lembrou de reverenciar o divino que está dentro e fora de você? Você lembrou de ontem para hoje, ou nesses últimos dias, o que realmente governa a nossa vida? Você pensou sobre isso? Agora ele vai nos falar um pouco da rapidez, da fluidez da vida, de alguma maneira até da nossa pequenez, mas apesar da nossa pequenez, de sermos um ponto mínimo no universo, se não fôssemos importantes, ele não estaria todo o tempo nos lembrando, olha, cresça, 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 porque se estamos vivos, tem algum motivo e precisamos fazer por merecer. Vamos continuar então na parte 23. Considera frequentemente a rapidez com que os seres e os acontecimentos passam e desaparecem. A substância é como um rio em perpétuo deslizar, as forças em perpétuas mudanças, as causas em vias de se modificar de mil maneiras. E quase nada é estável, e muito perto eis o abismo infinito do passado e do futuro, onde tudo se desvanece. Como não seria louco aquele que, no meio disto, se inflasse de orgulho, se afligisse ou lamentasse, como se qualquer coisa durante algum tempo, ou mesmo muito, o pudesse perturbar? Ele diz aqui não existe nada estável, né? Ele lembra a gente a questão da substância, que ele já antes fez uma diferenciação entre substância e matéria. Lembra da questão do que é físico ou plástico, que vai se transformar, e daquilo que é a substância, que é mais ligada à essência, que permanece na eternidade, e que tudo, inclusive, vai também se transformar, né? Agora ele diz, não existe praticamente o estável. E é tudo fluido, né? Passa rápido, termina, essa nossa vida rapidamente se esvai. E agora a gente vai ficar se preocupando com bobagem. Tão curto o nosso espaço de tempo, às vezes vivemos 70, 80, 90 anos, 100 anos, às vezes muito menos, e aí a gente vai ficar se preocupando com a bobagem do que o outro falou de mim, a roupa que a outra pessoa usou na festa, aquela ofensa que alguém fez à minha família. É difícil, gente, claro que é difícil, somos todos super e mega inflados de orgulho, mas o primeiro passo, ele diz aqui, né? O primeiro passo é a gente perceber e ao invés de se afligir com o que o outro está fazendo, com o que o outro está fazendo em relação a nós, como o outro está se comportando, quase como se eu fosse dono daquela outra pessoa, né? Que às vezes queremos controlar como é que o outro age. Ao invés de fazer isso, que tal se afligir sem o campo emocional, né? Eu estou aqui só usando a mesma palavra. Que tal a gente se afligir sobre o nosso crescimento, já que temos tão pouco tempo? Que tal a gente pensar, a partir de agora eu vou ter esse ponto estável em mim, esse centro dentro de mim para onde eu consigo voltar no silêncio, independente de tudo que possa estar acontecendo fora. Continuando o 24. Pensa no conjunto da substância em que participas numa muito pequena parte, na duração total de que um intervalo breve e infinitesimal te foi designado, no destino onde tens um lugar e quão pequeno. Somos mínimos, mas se não fôssemos importantes nesse momento para recolher essas experiências e contribuir com esse todo, não estaríamos vivos. Se estamos ainda aqui, algum motivo dessa existência ainda existe, então precisamos aproveitar isso. Ele diz no item 25, alguém comete uma falta em relação a mim? É assunto seu.
ele tem o seu temperamento próprio, a sua própria atividade. Por mim, tenho neste momento o que a natureza universal quer que tenha e faço o que a minha natureza exige que neste momento faça. O outro agiu mal com você? Haja o seu melhor. Não significa que você precisa estender a outra face se alguém te bateu e dizer agora bata aqui. Não isso, faça você o seu melhor, mas ao invés de você dar o troco na pessoa, claro que estamos aqui falando hipoteticamente, simbolicamente, né? Você se mantém como um ser humano, percebendo a fragilidade daquela pessoa, o seu lado animal e, portanto, por exemplo, pensando como é que eu faço para crescer como ser humano e nunca fazer e atuar dessa maneira? Como é que eu faço para desenvolver a compaixão? Como é que eu faço para perdoar essa pessoa que me fez tão mal, né? E lembrando sempre nesse conceito também que não é o outro que faz mal a nós mesmos, somos nós que fazemos esse mal no momento em que damos a nossa opinião, que temperamos com cores o nosso pensamento e vamos colorindo então a nossa alma usando os mesmos termos do Marco Aurélio. Trazemos nós esses julgamentos e aquilo que era simplesmente da natureza do ser humano, que é, enquanto aqui vivemos um ser dual, portanto contraditório, portanto em evolução, muitas vezes não entendemos e queremos cobrar do outro e de nós mesmos um outro tipo de temperamento, mas precisamos lembrar dessa nossa natureza universal, humana e agirmos enquanto seres humanos que têm um ideal. E esse ideal está ligado a esse governo do divino que já foi dito antes e desse divino, desse gênio, né, que existe dentro de nós. Continuar mais um pouquinho, item 26. Que a parte diretora e soberana da tua alma permaneça indiferente ao movimento que se produza, quer doce, quer violento, na carne, que não se intrometa nele, mas que circunscreva a ela própria e que mantenha estas paixões limitadas aos membros. Quando estas se propagam à inteligência por efeito da simpatia que une uma outra às partes de tua pessoa, porque ela é indivisível, então não é preciso opor-se à sensação, fenômeno natural. Mas quanto à opinião sobre se será um bem ou mal, que a parte diretora não lhe acrescente nada de si própria. Temos uma parte, uma essência em nós, essa alma ela deve nos governar, né? Esse divino que existe em nós, que é parte desse divino maior, e portanto nós precisamos estar atentos a esses movimentos todos que vão acontecendo no momento que estamos aqui no plano físico e temos um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, e temos que de alguma maneira buscar esse centro e agir a partir desse centro. Se a gente olha uma bicicleta, por exemplo, quando a bicicleta está rodando, existe um ponto na roda que ele é fixo. Então é possível fazer um movimento a partir de um centro. E é isso que muitas vezes a gente não faz. A gente esquece e a gente entra naquela agitação do físico, das emoções, dos pensamentos repetitivos. E se tal, o que aconteceria se permanecêssemos, por exemplo, indiferentes a todo esse movimento exterior e conseguíssemos encontrar em nós aquele silêncio? Imagina como seria a nossa vida, mas para isso precisamos usar a inteligência novamente, né? Parar, falar, vou sair desse modo automático de reação, vou parar de agir por agir, só porque eu tenho essa necessidade. Às vezes o movimento físico ele é necessário para algumas pessoas, a depender dos seus temperamentos, das suas características energéticas, mas com cuidado precisamos usar o físico da maneira de que isso nos auxilie para colocar esse centro no lugar certo e não sair à la louca, né, no movimento aleatório. Fazer escolhas são fundamentais. E a pergunta sempre será, né, qual é a parte diretora
dentro de nós. Temos esse gênio em nós, já sabemos disso. Quem está no comando das nossas ações, de fato? Vamos pensar sobre isso e vamos observar como foi o meu dia hoje. E a ideia é a cada dia a gente observando mais atentamente, mais tempo, evitando passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas, né? Tem cores que colocamos nas situações, pelos mesmos julgamentos, pelas mesmas opiniões. Tá bom, pessoal? Vamos pensar sobre isso. Faz a sua reflexão, manda para mim. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Beijos para vocês. Bye, bye.